Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. O tema hoje é uma incógnita reflexiológica. Por quê? Já faz um ano essa pandemia, pois alguns partiram, outros estão hospitalizados, outros também estão infectados, alguns podem se infectar, outros foram curados, mas pois 2 dias que não são presentes em nossas vidas é ontem e o amanhã. Como é isso, pastor? Existe passado, presente e futuro. Segundo o grande filósofo grego, influenciador, aluno de Sócrates, que foi Aristóteles, em suas considerações iniciais, ele fala do ser humano, sob passado, é uma das fases referentes ao tempo em sua vida e, consequentemente, em seu presente, pois alguns já foram, conforme eu posso dizer, vacinados, outros poderá e outros será imunizado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Conforme esse grande filósofo ele falou que passado é uma das fases que representa o tempo em nossas vidas e, consequentemente, em seu presente. Você vai entender dentro do que eu estou falando, pois existem coisas ruins de nossas vidas, que são aquelas que em vida, não conseguimos recuperar, realizar ou conquistar, por não ouvir conselhos, planejar, por agir dentro da emoção, não obedecer às vezes regras éticas, e devido ao nosso egoísmo, soberba ou arrogância, que é a vaidade da desobediência, a emoção nos cega, paralisa-nos, destabiliza-nos e a não prosseguirmos, a não procedermos corretamente para viver dentro de uma razão, pois nunca é tarde. Como é isso, pastor? Nunca é tarde para aprender que o passado não pode fazer parte do nosso presente ou futuro, a não ser como um aprendizado, que é a vida de aprendizado. E para vivermos no presente, sim, nos faz melhorar, porque eu sempre estou afirmando que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente aprende com seus próprios erros. E passado eu não posso mudar, mas no presente ou futuro posso melhorar as minhas ações e atitudes. E aí que nós vamos adentrar dentro da palavra de Deus e estaremos lendo aqui no capítulo 8, versículo 12, tá? A palavra de Deus nos diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Então nós vemos aí que quando queremos ter essa mudança de vida, nós teremos a oportunidade, como ainda no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 17 ao 23, vai dizer: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais sacrifício, oblação,
pelo pecado. Tendo, pois, irmão, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, quando se ofereceu, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o nosso grande sumo sacerdote, e chegamos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com águas limpas, retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então presta bem atenção. Eu estou falando de passado. Por que eu estou falando de passado? A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, vai nos exortar dizendo: nunca digas que foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Então o passado, ele não pode fazer parte do nosso futuro ou presente, só se for para darmos orientação para um aprendizado daqueles que desejam obter uma orientação para não deixarmos se influenciar dentro de situações que podem lhe trazerem uma certa destruição. Mas o profeta Isaías, também, aqui no capítulo 43, ele nos faz uma afirmação em relação a tudo isso. O versículo 18 e o 19, ele diz: não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Ele está falando aqui de uma mudança, né, para nós. Por quê? O versículo 25, ele mesmo afirma: eu mesmo sou o que apaga tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então nós estamos nos referindo passados, como pode ser difícil ser mudado, né? Ser, às vezes, corrigido. E eu quero deixar bem claro que, como a gente está falando de tudo isso, de coisas boas, de coisas ruins que existiram ou ainda pode estar existindo em nossas vidas, né? Porque a maior pandemia é o pecado, é o erro do ser humano que ele faz, que ele comete, e tem consequências, tem situações que vão trazer danos físicos, morais ou espirituais. Então, conforme eu disse, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos ler aqui o Salmo de número 126, o versículo 3 e 4, que vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
fez-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como correntes do sul. Coisas maravilhosas são essas, e a palavra de Deus, ela está nos exortando. Para nós termos o maior aprendizado, pois se alguns desejam mudar, a orientação é essa, como está aqui em Lamentações, no capítulo 3, tá? Nós vamos ler o versículo 25, e melhor, vou ler o versículo 22 e o 23, depois eu vou partir para o outro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí diz que novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade sobre nós. Se desejamos uma mudança, essa é a referência que também vai nos afirmar aqui o versículo 25. Bom é o Senhor para com os que temem a Ele, para a alma que o busca. O versículo também de número 26 vai afirmar que bom é ter esperança. Esperança, a palavra, a etimologia dessa palavra, ela é grega, ela significa elfo, seguir em frente, né? Então, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que coisa linda, né? Pois o versículo 27 diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, quando ainda tem à disposição o ânimo. Para você ter entendimento das coisas, aqui nos exorta, orientando melhor ainda, para termos a maior condição de coinonia. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O porquê disso? No versículo 31 diz, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Aí vai dizer o versículo 32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Por quê? Ele não aflige nem entristece de bom agrado os filhos dos homens. Eu afirmo às vezes que o mal é o lado bom de Deus para estabilizar, para corrigir, para consertar nós seres humanos que vivemos erroneamente, não queremos ter uma vida de mudança. Mas o versículo 37 diz assim, quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não o mande? Então, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E é por isso que no versículo 38 diz, porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? O profeta Jeremias, dentro da palavra do Senhor, diz que ele fala, bem sei eu que pensamento pensa a respeito de vós, pensamento de paz, não pensamento de guerra, pensamento de coisas boas. Mas por quê? Dentro do versículo 39 diz, de que se queixa. Por quê? Quando? Como se queixa? De que se queixa o homem vivente, ainda enquanto estamos vivos? Se queixa cada um dos seus pecados, dos seus erros, das suas, infelizmente, atrocidades. E aí, para termos o encerramento,
desse esquadriamento, esquadriamos os nossos caminhos e experimentamos-los e voltemos-nos para o Senhor. O que representa isso aí, dentro dessa situação que eu estou colocando para você entender melhor? O esquadrinhar aí é observar, repararmos, consertarmos, deixar o mal e viver para o bem, viver coisas boas, agradáveis, puras. Pois alguém tendo essa experiência, experimentando, né? Aí vai dizer, torne para o Senhor, ou seja, tome a decisão, volte para o Senhor, volta novamente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque nem todos, conforme falei, que muitos foram infectados, outros estão infectados, alguns foram curados, outros partiram. Já é um ano que estamos vivendo tudo isso. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus de caminho bom e mal? Porque respeitar regra, prática, conduta, e alguns não querem mudança de vida. É o que eu falei. 2 dias que não são presentes nas nossas vidas. O ontem e o amanhã. Porque eu tenho falado do passado, presente e futuro. Como eu já disse, que o grande filósofo, respeitado aluno de Sócrates, em suas considerações únicas, ele fala do ser humano, que passado é uma das fases referentes em nossas vidas, em sua vida, e consequentemente no presente. Como eu falei, de coisas que podem, nós fazemos uma reflexologia, que existe coisas ruins em nossas vidas, que são aquelas que em vida ainda não conseguimos, recuperar, realizar, conquistar, por não ouvir conselhos, planejar o nosso agir dentro dessa emoção, é o que eu estou exemplificando, não obedecer às regras éticas, devido ao nosso egoísmo, que eu deixo bem claro, a soberba, que é a arrogância, dessa vaidade da desobediência, que é a emoção que cega o ser humano, paralisa, desestabiliza ele para não viver dentro da razão. E é o que eu estou afirmando, nunca é tarde, pois nunca é tarde para aprendermos. É o que eu estou falando, o passado não pode fazer parte do teu presente ou do futuro, porque a não ser que, como eu sempre digo, a nossa vida é de aprendizado, a nossa vida é de aprendizado, e tudo isso para vivermos no presente, para nos fazer melhor, porque é o que eu vou afirmar para encerrarmos. Guarda isso aí. O sábio aprende com o erro dos outros, ele vê que aquilo não dá certo, ele não pratica. Então, o inteligente aprende com seus próprios erros, então ele não vai retornar mais os erros. E é o que eu estou te falando, o passado na minha vida eu não posso mudar, mas posso me fazer melhor para o futuro. Então é o que está dizendo aqui a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mais uma vez eu afirmo, o versículo de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o dia de amanhã,
futuramente, celestialmente, você pode viver crendo, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado, não só em termos dessa pandemia, mas da repreensão que virá, que está homologada, que diz que tudo que o homem plantar, ele colherá, tudo que ele semeia, ele ceifará. Salomão, ele aprendeu e nos exortando, deixando um legado desse aprendizado, dizendo que o dever de todo ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. Então não importa, a pandemia não é nada, mas a pior pandemia infecciosa é o pecado que nós temos que procurar deixar e viver em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, aprendei de mim. E ele lança o convite, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, subcarregados, eu vos aliviarei. Ele quer aliviar você, talvez desse terror psicológico, desse medo, desse confinamento dentro da terrorização espiritual. Mas quando você põe a confiabilidade em o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Disse Ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a regra de estabilidade é a confiança nele, é entregar o caminho a Ele, confiar a Ele. Sabe por quê? A palavra de Deus afirma que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, enquanto podemos invocar, manter a relatividade com Ele, porque Hebreus 9, 27 diz que aos homens está designado morrerem uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Mas que fica essa palavra orientadora, que 2 dias não existe nas nossas vidas. Dia de ontem e o dia de amanhã, vivemos o presente. Se pudermos fazer mudança agora presente, vamos fazer, vamos melhorar para ter uma vida futurística espiritualmente, ou uma vida de um legado de aprendizado para ensinamento para aquele que precisa da sua orientação. Mas que o Senhor vos abençoe. Eu afirmo que le fiel suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia, ficam todos na paz e o Senhor vos abençoe.